E olha essa, igrejas católicas dos bairros Brás de Pina e Parada de Lucas, da Zona Norte do Rio de Janeiro, teriam sido proibidos de realizar missas e atividades nesse sábado por ordem do chefe do tráfico do Complexo de Israel, Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão. O caso foi relatado pelo jornal O Dia e já apareceu uma reportagem do internacional The Guardian, é mole? Vamos entender? Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Well. Então, para falar sobre isso, estou aqui com o Mr. Pedro Zambarda. Salve, salve, meu nobre. Salve, meu nobre. História cabulosíssima. Tô vendo, hein? Que recupera, na verdade, aí uma reportagem do jornal Guardian, lá de 2022. Esse complexo de Israel é, de fato, aí um conglomerado envolvendo tráfico de drogas e também os chamados evangélicos neopentecostais, né? Uhum. Salmazo, tem uma reportagem do jornal O Dia mais atualizada, essa foi da proibição das igrejas, né? Mas a parada foi tão séria que a Polícia Militar realizou uma operação nessa segunda-feira, dia 8 de julho, lá no Complexo de Israel, para reprimir o crime organizado e disputa territorial, além da retirada de barricadas e combater os roubos e veículos de carga. No último final de semana, denúncias apontam que pelo menos 3 igrejas da região foram obrigadas a fechar as portas após ameaças do chefe do tráfico, esse cara conhecido como Peixão. Segundo a corporação, agentes do 16º Batalhão, com apoio do Grupamento Especial de Salvamento de Ações e Resgate, o GESAR, atuaram nas comunidades de Cinco Bocas, Cidade Alta e Pica-Pau. Enquanto equipes do Comando de Operações Especiais, o COI, estiveram na Parada de Lucas e no Vigário Geral, as comunidades formam o Complexo de Israel. É um conglomerado de favelas, tá, gente? A operação terminou sem prisões e apreensões, apenas as barricadas foram retiradas das ruas e da região. Para vocês saberem o quão cabuloso é esse Complexo de Israel, tem essa reportagem do Guardian em inglês, que eu vou pedir também para o Salmazo mostrar na tela. Você chegou a mostrar a reportagem do Dia, né? E aí tem a reportagem em inglês. Tá lá. Eu tô com uma tradução aqui em português, que é do Tom Phillips. Ela foi publicada na época da pandemia. E desde aquela época, tá, Salmazo, eles já intimidavam os moradores do local, sobretudo o pessoal que tinha as religiões afro, e isso explodiu justamente nesses grupos, né? A polícia procura desde aquela época o Peixão, que é procurado por uma dezena de crimes, incluindo tortura, assassinato, ocultação e morte, e ele é um dos criminosos mais implacáveis do Rio de Janeiro, cujo império criminoso em rápido crescimento zomba da fé cristã. Em 2019, ele foi acusado de liderar o Bonde de Jesus, uma gangue de extremistas armados com rifles que supostamente saquearam, meu caro, templos, na verdade, terreiros de cultura afro no Rio de Janeiro. Então, os caras foram dos terreiros de Umbanda e Candomblé para fechar a igreja católica. Tá nesse nível a criminalidade desse local. É um local em que o crime organizado, ele basicamente impõe a sua religião, e são estudos que são muito entrelaçados por especialistas, por exemplo, como Bruno Paes Manso e outros especialistas que estão cobrindo a questão da segurança pública do Rio de Janeiro. Mas o fato é que a coisa escalou, e agora a gente está vendo até a igreja católica sendo fechada em cima dessas operações. Já tem reportagem internacional em cima dos caras e nada acontece, ninguém pega esse Peixão. Já fazem anos e anos que ele tá com esse bando fazendo esse tipo de coisa. O curioso também é que tem um pouco da linguagem que a gente vê até no próprio bolsonarismo, né? Eles usam muito a bandeira de Israel, aqueles ideais sionistas que a gente vê, por exemplo, entre os próprios bolsonaristas. A gente vê no Templo de Salomão, do próprio Edir Macedo. É aquela coisa da igreja evangélica que também mira a classe média, né? E que vai para um lado do judaísmo, assim, de Velho Testamento, numa emulação total. Se você vê hoje as aparições, né, do Edir Macedo, ele é quase um rabino, né? Ele vem com... ele emula bem essa corrente, né? Ele praticamente emula essa corrente mesmo. O Antigo Testamento é uma coisa que, assim, eles usam Jesus só no nome, né? É o Deus do Velho Testamento, punitivo.
E uma das pessoas que mais pesquisa esse assunto é uma jornalista da Folha de São Paulo, que é Ana Virgínia Baluzier. Uhum. Ela fez um resumo um pouco do que é esse complexo de Israel. Tem um shorts da Folha de São Paulo que eu deixei separado pra gente mostrar rapidamente. Uhum. Vamos ouvir um pouco a explicação dela. Depois queria ouvir também teus comentários, Salmazo, pra gente também Vamos bater lá. uma bola sobre isso. Vamos lá. Fechou, vamos lá, tá na tela. Opa, deixa eu deixar melhorzinho aqui. Boa, vamos lá. Agora sim, demorou. Isso, Na agora verdade, vai. ele foi fundado em 2016, começou a ser fundado em 2016 pelo Álvaro Malaquias Rosa. É um traficante cujo codinome ele é Peixão, referência ao peixe, que é o símbolo do cristianismo, e também Mano Arão, que é um personagem bíblico, Arão. Sim. Então ele já clama para si essa ideia religiosa, assim, quase profética da presença dele. Ele conquista a Cidade Alta e depois vai expandindo seus domínios na Zona Norte, em várias favelas da Zona Norte carioca, até que ele coloca em cima da comunidade uma estrela de Davi, que é um símbolo muito forte em várias igrejas evangélicas, sobretudo as pentecostais e neopentecostais, e também coloca uma bandeira de Israel. Isso é um simbolismo muito forte. Ele fala que ele agora, enfim, lidera o bonde do Estaca-Bala e o bonde o exército do Deus vivo. Que coisa louca do mundo. Pode parar nessa parte aí, que aí é a trilha da Folha, Que mas coisa espero que isso não dê problema. mais louca do mundo, cara. Coisa mais louca do mundo isso aí, sinceramente. Sim. O cara se Não, vê numa figura entra bíblica. naquelas bizarrices que a gente tava falando agora há pouco, né? Por que Marco Feliciano, por que esses grandes nomes aí da bancada evangélica querem agora passar a pele do estupro, querem encobertar crimes que são cometidos pelos pastores? Tem uma ligação aí, o próprio PL das drogas também, para endurecer a punição das drogas. Por que eles querem manter a proibição? Porque isso é bom para o crime organizado, gente. Isso é negócio para o crime organizado, vai manter a cocaína cara nos morros e nas bocas, vai manter o tráfico alinhado também religiosamente, porque a religião também tem esse papel, né, Salmazo, de botar uma disciplina nesses exércitos do crime organizado. Distribui melhor armas. O crime organizado foi o que mais foi abastecido com armas, com os decretos de armas na era do Bolsonaro. Sim. Então são pessoas que estão assim, elas estão todas plenamente alinhadas a manter a situação de miserabilidade das periferias como ela está. E vocês veem, teve a operação da PM nesse complexo de Israel, que tem uma imagem da Band News que eu deixei separado aí também, se você puder mandar o print. Eles impõem a religião, tá, gente? Não é só a questão de droga, não é só a questão de arma, não é só a questão de domesticar também os moradores periféricos. Eles impõem a religião, esse print da Band News mostra isso no GC. Traficantes criam um novo complexo e impõem a sua religião. Então a gente está vendo religiões de matriz afro e a gente está vendo também a Igreja Católica também descendo obrigada. E foi muito engraçado, Salmazo, para a gente encerrar o corte, sim, um padre também gravou um vídeo dizendo que as igrejas não estavam sendo fechadas, mas ninguém da comunidade acreditou. Tanto que a polícia militar estava na segunda-feira de manhã fazendo operação no lugar. Se você quiser mostrar também esse vídeo. Vamos ver, tá lá, ó. É bem bacana. Vamos lá. Estamos acompanhando as notícias a respeito do que está acontecendo aí na comunidade, pedindo a Deus que se resolva o quanto antes. Da nossa parte, o que nós pudemos fazer até aqui para esclarecer que o fechamento temporário das igrejas se deveu a uma informação que chegou aos padres e eles, por segurança, resolveram fechar para não pôr o povo em risco. Uma vez esclarecido de que se tratava de boato, tudo voltou ao normal. E de nossa parte, as nossas atividades de missas e outras atividades das comunidades estão todas normais, porque nós não vamos encerrar nada com base em boatos. Muito pelo contrário, queremos continuar servindo o povo de Deus a partir da nossa fé com toda alegria, em tudo o que nós pudermos. Que Deus abençoe. Bem, tá aí, né? Não é bem boato, não né, é gente? bem boato, a gente já sabe, mas é uma questão extremamente complicada, né, Pedro? Porque assim, quando a gente tá falando do tráfico e desse estilo, né, de tráfico, não só que só o tráfico permita isso, mas se a gente vai chutando né? base. Vamos falar real? Mas vamos chutar que vamos chutar baixo. Vamos chutar que 10% do Brasil vive sob o domínio de um poder paralelo. Tô chutando muito baixo, bicho. E isso aí são mais de 21 milhões de pessoas, né? Sim.
sobre um poder paralelo, e que esse poder paralelo nessa localidade se dá a partir do tráfico, mas se dá também através da milícia, mas no campo se dá de outra forma. Mas enfim, tem a ver com essa questão desse poder paralelo. E o que acontece a partir do momento que se assume realmente o papel de Estado, de provedor de alguma coisa para essa comunidade, né? Porque essa galera ela provê várias coisas para a comunidade, vamos dizer a verdade. Além de, né, obviamente, né, você não vê uma mudança, né? Você vê, na verdade, assim, a manutenção das condições de miserabilidade, né, do ambiente. Você não vê ele realmente prosperando a partir, né, de um domínio paralelo. Você vê a segurança, né, sendo garantida a partir do monopólio da violência por essa mesma galera que exerce esse poder, né? Que no fim das contas acaba se travestindo e se confundindo com um contraponto antissistêmico, né? Um contraponto do sistema. O sistema não vem aqui, quem faz aqui é a gente mesmo, não sei o quê. Mas que agora afeta outro campo da vida cotidiana, que é a religiosidade, né? Então você está falando de um aspecto social que vai da segurança à religiosidade, a geografia do local ela é mantida e as condições de miserabilidade também, então as condições sociais do lugar também são mantidas a partir desse escopo do poder paralelo, enfim. Então a gente está vendo uma sociedade ali, um prisma social ali dominado pelo tráfico, pelo poder paralelo, e que agora sofre ainda uma opressão a mais ainda, né? Que tem a ver com a religiosidade, que tem a ver com levar todo mundo por um lado que acaba, de certa forma, até escusando o próprio traficante da sua atuação, né? Porque, não, eu sou o Arão da Bíblia aqui do complexo de Israel, né? Colocando essa simbologia na frente, enfim, né? Aquela estrela de Davi é a Merkaba, né, galera? Quem leu um pouquinho tá ligado, né? Qual que é a jogada na Merkaba e tal. Mas, enfim, me assusta muito, cara, o jeito que esse neopentecostalismo achou uma variante narcotraficante. Isso é assustador, cara. É assustador e eu acho que é uma coisa que tem muito pouco a ver com política, com religião mesmo, né? É mais com política. É política, poder armado, poder paralelo que eu sempre coloco em dúvida, né, Salmazo? É paralelo mesmo? Na verdade, eu acho que o crime organizado, ele tá entranhado na nossa sociedade. Ele é marginal, de alguma forma. Ele é tolerado, claro, ele é marginal. Ele é o poder original, exatamente. Ele entra nas áreas em que há ausência do Estado, né? Sim. O Estado não tá presente. O Estado entrega péssimas escolas públicas, péssima estrutura de saúde, péssimos espaços de lazer. E aí o que sobra? É o traficante e agora o traficrente, que é esse título é maravilhoso, assim, que é pra capa da nossa live. A gente está falando realmente de traficante, gente, que inclusive ataca outros cristãos. É uma coisa assustadora, a gente tem que ficar de olho, principalmente porque lideranças bolsonaristas vão partir disso, e não tenho dúvida, isso está entranhado até no crime organizado. Bem, hard, galera, hard. Do Brasil, assim, tudo que vai virando máfia, no fim das contas, depois não tem mais solução, né? A gente acaba tendo que absorver de alguma forma, né? E a gente vê isso acontecendo no Brasil de várias maneiras, todas elas tendem muito mais ao trágico do que ao cômico, e essa é mais uma delas. Bem, estive aqui com o Pedro Zambarda. Quem quiser trocar uma ideia com ele e saber mais do seu trabalho, dá uma olhada em Pedro Sólidos aqui, ó. Também aqui na nossa ficha técnica, dá uma olhada aqui na ficha técnica do Plantão do Meteoro, e dentro de instantes a gente volta para mais um plantão. Stick around, olha só. Lembrando que no nosso Clube do Fim e da TV Cringe Brasil. Dá uma olhada na TV Cringe, hoje 21 horas tem vídeo novo pra você.